Turíbulo do Senhor. Agora as mãos para o nosso irmão, pedir ao Espírito Santo, que venha sobre ele nesse momento, para que as palavras que saiam da sua boca sejam aquelas que o nosso coração necessita. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém, irmãos? Então, boa noite a todos. Boa noite. Que graça grande estar com vocês aqui nesta noite, né? Para nós partilharmos, para nós conversarmos, para a gente vivenciar um pouco dessa graça que é o amor de Deus, né? Quem estava aqui na pregação passada? Quem lembra qual foi o tema que nós trabalhamos? O semeador. E o que é que falava o semeador? Sobre o que falava o semeador? A pregação sobre o semeador. Hein? Quem lembra? Sobre vários tipos de corações, né? Onde a semente era plantada. E que semente era essa? A palavra de Deus, né? Onde a palavra de Deus era plantada. Então, para aqueles que não me conhecem, meu nome é Rodrigues, né? É Paulo Rodrigues. Alguns chamam de Rodrigo, mas não tem problema, eu atendo do mesmo jeito, né? Participo desta comunidade, da comunidade de Santa Terezinha, da paróquia de Santa Terezinha, e aqui do grupo de oração de vocês também, grupo de oração Turíbulo do Senhor. E hoje o Senhor me chamou aqui para nós falarmos sobre o segundo tema do nosso seminário de vida no Espírito Santo, né? A Regiane já deu um monte de dica para vocês, né? Quem aqui já conseguiu entender, captar qual é o nosso tema de hoje? O amor de Deus, né? Sobre a imensidão do amor de Deus, sobre o amor do Pai por nós, né? O amor de Deus por nós. E vale a gente lembrar o seguinte, né? Quando se fala do amor de Deus, nós temos que lembrar algumas características de Deus, né? Algumas características de Deus para a gente entender e poder avaliar um pouquinho desse amor, né? Claro que a gente não vai compreender nunca na totalidade esse amor de Deus por nós, mas para a gente conseguir entender um pouquinho sobre esse amor de Deus, é preciso que a gente entenda quem é Deus. E aí eu pergunto para você, o que é Deus para você, no seu conceito? Quem é Deus? Não o que é, mas quem é Deus para você? Pergunta difícil, né? Todo mundo sabe, tem o temor de Deus, né? Tem o respeito por Deus, mas quando a gente pergunta quem é Deus para mim, quem é Deus na minha vida, quem é essa pessoa, né? Quem é essa pessoa? Às vezes a gente fica meio tímido de falar, né? Então Deus, nós temos que entender que algo, para ser Deus, primeiro, ele precisa ser onipotente, né? Deus é onipotente. O que é uma pessoa onipotente? Que tem o poder sobre tudo, né? Que pode tudo, que pode fazer tudo, né? Que pode fazer tudo. É onipresente. Por quê? Porque está presente, são algumas das características de Deus, né? Está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Não tem nada fora de Deus.
Então, se não tem nada fora de Deus, Ele está ao mesmo tempo em todos os lugares. Não é estar como pessoa, né? Como a gente às vezes entende estar, Deus se multiplica no monte e está em vários lugares ao mesmo tempo. Não, é porque nada está fora de Deus, né? Tudo está dentro de Deus, né? Nada está fora de Deus, né? Segundo, o outro passo, né? É a imortalidade de Deus, né? Deus que é imortal, né? Que é imortal e que é eterno. O que seria algo eterno? A característica da eternidade a gente vai trabalhar mais para frente na pregação. Vamos trabalhar ela mais para frente. A gente vai falando da eternidade de Deus e da nossa eternidade, que são eternidades diferentes, né? São diferentes. Outro ponto que a gente poderia... Uma outra característica de Deus, qual seria? É a característica da não carência. O que seria isso? Essa não carência. Deus não carece de nada. Isto é, não precisa de nada. Ele não precisa de nada fora dele Ele não tem necessidade de nada que nem nós. Nós temos necessidade de tudo. Nós temos necessidade de comer, de beber, do afeto das pessoas. Nós temos necessidade de um monte de coisa, né? A gente é altamente limitado, né? Altamente carente, né? E não é só carência, porque o povo usa muito essa expressão, fulano é carente só no sentido afetivo, né? Fulano é carente, quer chamar a atenção, né? Quer chamar a atenção para ele. Mas a gente é realmente carente em diversas áreas, né? Deus não tem carência nenhuma. Isto é, Ele não precisa de nada. Nada acrescenta em Deus. Nada do que a gente fizer, nada do que existe pode acrescentar ou desacrescentar de Deus. Por que eu estou falando isso em relação a essa característica de Deus tão interessante? Porque Deus não precisaria nos amar. Por que Ele não precisaria nos amar? Porque Ele se basta a Ele mesmo, né? Então, se Ele nos ama, é por puro ato de bondade, né? A gente precisa entender isso, que Deus nos ama por puro ato de bondade, porque é bom, né? Porque é amor. E aí a gente às vezes fica nessa não, mas fui criado para a glória de Deus. Sim, foi criado para a glória de Deus, mas não precisa, né? Não precisa. Então, nos ama porque ama. Nos ama porque é bom. Não é porque a gente é bonzinho, não é porque Ele precisa nos amar. Não, nos ama porque Ele é bom. Então, essa característica eu queria que ficasse bem marcada para nós nesta noite. Deus lhe ama simplesmente porque Ele é bom. Não é porque você é bonzinho, porque você é bonitinho, né? Não é pelos meus belos olhos azuis que eu não tenho que Ele me ama, né? Não é por isso, é porque Ele é amor. Deus amou de tal forma ao mundo que deu o quê? A coisa mais preciosa que Ele tinha para o mundo. Qual é essa coisa mais preciosa de Deus? Seu Filho, Jesus, para nos salvar, né? Então Deus amou de tal forma ao mundo que deu o que Ele tinha de mais precioso para o mundo, que foi o Seu Filho, para nos trazer a salvação. Então, é por esse ponto que eu quero começar a partir falando do amor de Deus, né? De um Deus que não precisa nos amar, mas que ama por pura bondade, né? Então, olha só, eu me sinto muito... qual é a palavra mais adequada para se falar nesse momento? Mas é como se eu me sentisse muito obrigado, né, a retribuir esse amor. Porque como é que alguém que não precisa me amar, me ama desse jeito, né? Como é que alguém que não precisa de nada meu, sem nenhum interesse no sentido... E aí a palavra interesse a gente bota entre 82 aspas, né? Porque depois eu vou falar um pouquinho sobre esse interesse, né? Que nos ama desinteressadamente no sentido pejorativo da palavra interesse, né? Que nos ama sem esperar nada de volta, né? Porque hoje a gente ama, mas a gente ama esperando o quê? Que o outro nos ame também, né? Que o outro retribua pra gente esse amor, né? Retribua pra gente esse amor. Mas eu sou muito desconfiado dessa questão do amor desinteressado, a não ser o de Deus, né? Porque as pessoas, mas eu te amo incondicionalmente. É incondicionalmente, né? Não imponho condição nenhuma. Mas na hora lá do aperreio, mas tu não fez isso por mim. Tanto que eu fiz por ti, né? Tanto que eu fiz por ti. Uma prova disso, o amor mais puro que você conhece aqui na Terra, quem é? Quem é o amor mais próximo assim que você conhece? Quem é a pessoa que mais lhe ama? Né? Não é o amor da mãe? Geralmente não é o amor da mãe? Geralmente alguns o amor do pai, né? Mas o amor da mãe é o mais conhecido, né? É o amor da mãe. Mas mesmo essa mãe que diz que ama desinteressadamente, em alguns momentos a gente vê que esse amor... Mas eu fiz isso tanto por esse menino, né? E esse menino não corresponde às minhas expectativas, né? Não estuda do jeito que eu queria que ele estudasse, não faz do jeito que eu queria que ele fizesse.
Até esse amor que é tão puro, que é tão grande, que a gente conhece que realmente de fato é um amor que tem um certo interesse, né? Mas o de Deus não, é um amor totalmente desinteressado, né? Eu queria trabalhar com vocês, eu não sei como é que vai ser o nosso tempo, Rejaneide, nós temos até que horas? É o Luciano que vai ver o nosso tempo. Nós vamos até 8h30, ixi, então nós temos só 15 minutos para a gente conversarmos. Eu queria trabalhar 3 pontos fundamentais desse amor de Deus na nossa vida, né? 3 pontos fundamentais desse amor do Pai por nós, né? O primeiro ponto é o amor incondicional, né? Um amor incondicional. A gente estava falando desse amor sem condições, né? Que não impõe condições, né? Eu queria convidar você a pegar 1 João, lá no finalzinho, lá perto do Apocalipse. 1 João, capítulo 4. Versículo é o 8. 1 João, capítulo 4, versículo 8. Lá no finalzinho da Bíblia. Na Bíblia Ave Maria é a página 1552. Na pastoral, quem encontrou aí a página? Alguém está com a pastoral para me dizer a página? 1582 na pastoral. Então o que diz aí no versículo 8? Eu queria que vocês lessem para mim versículo 8 e 9, por favor. 8, 9 e 10. Lê aí, Michel. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se tornou visível o amor de Deus entre nós. Deus enviou o seu Filho único a este mundo para dar-nos a vida por meio dele. E o amor consiste no seguinte: não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e nos enviou o seu Filho como vítima expiatória dos nossos pecados. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Então a palavra é muito clara. Não fomos nós que amamos Deus primeiro. Foi Deus quem nos amou. Quem nos amou e nos criou. E nos criou, né? Nos amou e nos criou. Aí a palavra vai dizendo: aquele que não ama não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Deus é amor. Aí vai dizer, vai dar mostrar para nós aqui uma das manifestações desse amor de Deus. Nisso se manifestou o amor de Deus para conosco. Preste bem atenção nisso. Em nos ter enviado ao mundo seu Filho único para que vivamos por Ele. Em nos ter enviado ao mundo seu Filho único. Eu dizia para vocês que Deus nos deu o maior presente que Ele podia nos dar. Qual foi? Seu Filho, né? Seu Filho. Deus impõe condições. Eu só vou mandar Jesus para a terra se o Michel só usar branco. Eu só vou mandar meu filho Jesus para a terra se você não pecar mais. Eu só vou mandar Jesus para a terra se você... Não, ele bota condições? Não. É incondicional. Vai. E a palavra diz, né? Em ter enviado seu Filho único ao mundo para que vivamos por Ele. Por quê? Porque antes da vinda de Jesus, o que dominava o mundo? O pecado e a morte, né? O pecado e a morte dominavam o mundo. O pecado e a morte era quem reinavam. Então, se o pecado e a morte reinavam, vivíamos mortos, né? Porque não tínhamos vivido, não tínhamos o Cristo. E aí diz, para que seu Filho único, para que vivamos por Ele. Nisso consiste o amor de Deus. Não em termos nós amado a Deus, mas em termos Ele amado e enviado seu Filho único para expiar os nossos pecados. Então, meus irmãos, o amor de Deus, uma das características desse amor, é um amor sem condição. Né? É um amor que não exige que você mude para poder Ele te amar. Não, Ele te ama do jeito que você é. Né? Ele te ama, independente do que você faz. A mudança é você quem vai decidir mudar ou não. Mas Deus vai lhe amar do jeito que você faz. Você não precisa mudar para Deus lhe amar. Ele lhe ama do jeito que você é. Outra característica importante do amor de Deus está lá em Isaías. Eu convido você a pegar Isaías 43.
Isaías 43. O versículo é a partir do versículo 1. Isaías 43, 1. Segunda característica do amor de Deus é um amor pessoal. O que seria esse amor pessoal? Você já se sentiu amado pessoalmente? O que seria esse amor pessoal? O amor pessoal é um amor individual, né? Deus não chega e diz assim: eu amo a humanidade. Não, ama a humanidade, ama, mas Ele nos ama pessoalmente, né? Ele nos chama pelo nome, nos conhece um por um dos seus filhos, né? Não é simplesmente, eu amo as pessoas do grupo de oração Turismo do Senhor. Não, amo o Rodrigues, amo o Michel, amo o Luciano, amo o Hudson. Ama cada um em particular. É um amor pessoal, não é um amor simplesmente coletivo, né? Pelo todo, mas por cada um individual. E olha só o que diz aí no Isaías 43, versículo 1. Todo mundo encontrou? Isaías 43, versículo 1. Quem não encontrou, anota para ler em casa. Isaías 43, versículo do 1 em diante. E agora, eis o que diz o Senhor, aquele que te criou, Jacó, e te formou, Israel. Nada temas, pois eu te resgato. Eu te chamo pelo nome, és meu. Se tiveres de atravessar a água, estarei contigo, e os rios não te submergerão. Se caminhares pelo fogo, não te queimarás, e a chama não te consumirá. Pois eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador. Dou o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sabá em compensação, porque és precioso a meus olhos. Porque eu te aprecio e te amo, permuto reinos por ti, entrego nações em troca de ti. Fica tranquilo, pois estou contigo. Palavras do Senhor. Você recebeu uma declaração de amor assim de alguém? Né? Só de Deus, só de Deus, né? Trocar reinos, né? Entregar nações, né? Eis que está gravado na palma das minhas mãos, né? Você está gravado na palma da mão de Deus, né? Te chamo pelo nome, és meu, né? A palavra é bem clara, eu te chamo pelo nome, és meu. É de Deus, é do Senhor. Lá no final do versículo 1, eu te chamo pelo nome, és meu, né? E quando essa palavra, eu escutei a primeira vez essa palavra, nossa, como isso estremeceu meu coração, né? Que alegria, saber que Deus me chama pelo nome, né? Saber que eu sou dele. Não importa as dificuldades que eu tenha vivido, as tribulações, não importa se os rios tentaram me afogar, né? Tem até uma música que diz, né? Nem as torrentes das grandes águas conseguirão apagar esse amor. Não vão conseguir. Aí vai dizendo, pois sua chama é fogo ardente, né? O amor que Deus tem por nós, não adianta vir torrentes de água, rios caudalosos, de pecado, de frieza, seja o que for, não vai lhe afastar de Deus, porque o amor que Deus tem por você é pessoal e você está gravado na palma da mão de Deus, né? Não interessa o que você já fez, não interessa o que você já viveu, não interessa. Você está gravado nas mãos do Senhor, né? E no dia do juízo final, eu espero muito, né? Que Ele leia lá e quando Ele me fizer a chamada, né? Paulo Rodrigues, eu vou estar lá pronto para levantar a mão e dizer, presente, Senhor, estou aqui presente, né? Rejaneide Lopes, presente, né? Vamos estar lá, né, Rejaneide? Pronto para dizer presente, quando o Senhor lê o nosso nome na palma da mão dele. Vamos estar lá, né, Michel? Vamos estar. Ficou entendida essa outra característica do amor de Deus? Sim? Um outro ponto. Nós já falamos que o amor de Deus é incondicional, é pessoal e a terceira é eterno. O que é uma coisa eterna? O que seria uma coisa eterna, Hudson? Uma coisa para sempre, né? Sempre sem fim, né? Que não tem fim. É uma coisa que tem começo e não tem fim, ou é uma coisa que não tem nem começo nem fim? Vou complicar um pouquinho aqui o meio de campo.
Na verdade, Deus, a eternidade de Deus e a eternidade nossa são eternidades diferentes. Eu falava isso, né? Por que são eternidades diferentes? Porque Deus, Ele é eterno para trás e para frente, né? Nós só somos eternos para frente. Por quê? Vou explicar o que é isso. Por que Deus é eterno para trás e para frente? Porque Deus não tem começo, né? Ele é um eterno contínuo, né? Um eterno contínuo. Deus está eterno para trás, porque ninguém não tem um começo e não tem um fim. Nós só não temos um fim, mas nós tivemos um começo, né? Então a nossa eternidade é diferente nesse sentido, né? Só nesse sentido. Porque nós tivemos um começo. Qual foi o nosso começo? Quando Deus nos criou, né? Quando Deus nos amou, quando Deus pensou a nossa alma, pensou o nosso projeto de vida, pensou aquilo que eu ia ser na frente, né? E Ele pensou tudo de uma vez só. Pensou tudo de uma vez só, por quê? Porque o tempo de Deus também é eterno. Então, nós temos o tempo em escala. O tempo de Deus é todo de uma vez, né? Como assim todo de uma vez? Ele tem o passado, o presente e o futuro. Para Ele é um eterno presente, né? É presente constante. É o todo de uma vez. A gente não. A gente vai vivendo dia após dia. Deus não. Deus tem um todo de uma só vez, né? Então, voltando aqui para essa característica desse amor de Deus eterno, a gente continua no livro de Isaías e passa só algumas páginas. Vai lá para Isaías 49. Do 43, a gente pula para o 49. Isaías 49. Olha só o que vai dizer. A partir do versículo 14. A gente vai ler só do 14 ao 16. É coisa rápida. Isaías 49, do 14 ao 16. Olha só o que diz a palavra. Sião dizia: o Senhor abandonou-me, o Senhor esqueceu-me. Olha só o que Deus responde. Pode uma mulher esquecer-se daquele que a amamenta, não ter ternura pelo fruto de sua entranha? E mesmo que ela o esquecesse, eu não te esqueceria nunca. Eis que está gravado na palma de minhas mãos. Tenho sempre sobre os olhos tuas muralhas. Palavras do Senhor. Preste atenção nessa palavra. Então, pode, lá no versículo 15, pode uma mulher esquecer-se daquele que a amamenta e não ter ternura pelo fruto de sua entranha? E mesmo que ela o esquecesse, eu não te esqueceria nunca. Quantas vezes no momento de tribulação, de angústia, no momento de dor, a gente não diz que o Senhor nos abandonou, né? A gente diz que o Senhor, Deus não lembra de mim não, né? É que nem em casa, né, com os pais da gente, né? Os pais da gente têm todo o amor, né? A mãe tem, mas a gente sempre acha que o pai e a mãe amam mais os nossos irmãos. Só gosta do fulano, né? Só dá as coisas pro fulano, só o fulano que é o filhinho dela, né? Às vezes a gente faz isso com Deus, né? Tem hora que a gente diz que Deus, a gente esquece um pouco desse amor, né? O Senhor me abandonou, o Senhor nem olha para mim. Mas o Senhor diz: pode uma mulher esquecer-se daquele que a amamenta, não ter ternura pelo fruto de suas entranhas, e mesmo que ela esquecesse, eu não te esqueceria nunca. Eis que está gravado na palma de minha mão. Novamente, né? Eis que está gravado na palma de minhas mãos, né? Então, o Senhor, Ele não nos abandona. O amor de Deus por nós é esse amor eterno, né? Esse amor eterno, esse amor sem fim. Sem fim, não vai nos deixar nunca, não vai nos abandonar nunca. Tem uma outra passagem que ele vai dizer: eis que de longe o Senhor olhava e dizia: amo-te com amor eterno, né? Amo-te com amor eterno, um amor que não vai passar, que não vai acabar nunca. Amém, irmãos? Você crê nesse amor de Deus? Sim ou não? Sim. E o amor de Deus, ele vai se manifestar na nossa vida de que forma? Ele vai se manifestar através também dos nossos irmãos, né? Lá na frente, vocês, durante o seminário, vocês vão ouvir falar, né, desse amor aos irmãos, desse amor de Deus, mas também desse amor aos irmãos. É através dos irmãos que o amor de Deus vai se manifestar na nossa vida, no nosso dia a dia. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos
para que nós começássemos ainda nesse silêncio. Feche um pouco os teus olhos. Eu vou ler uma passagem para você já escutar ela em clima de oração. Escuta o dedilhado do violão. Escuta esse dedilhar do violão. E com muita atenção, vai prestando atenção nessa passagem. Jesus disse também: um homem tinha 2 filhos. O mais moço disse a seu pai: meu pai, dai-me a parte da herança que me toca. O pai então repartiu entre eles os haveres. Poucos dias depois, ajuntando tudo o que lhes pertencia, partiu o filho mais moço para um país muito distante e lá dissipou sua fortuna, vivendo dissolutamente. Depois de ter esbanjado tudo, sobreveio àquela região uma grande fome e ele começou a passar penúria. Pôs-se a serviço de um dos habitantes daquela região, que o mandou para os seus campos guardar os porcos. Desejava ele fartar-se das vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Entrou então em si e refletiu: quantos empregados há na casa de meu pai, que tem pão em abundância, e eu aqui estou a morrer de fome. Levantar-me-ei e irei a meu pai, e dir-lhe-ei: meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi ter com seu pai. Estava ainda longe quando seu pai o viu, e movido de compaixão, correu-lhes ao encontro, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. O filho lhes disse então: meu pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai falou aos servos: trazei-me depressa a melhor veste e vesti-lhes, e ponde-lhes um anel no dedo, e calçai-nos os pés, e calçado nos pés, trazei também um novilho gordo, e matai-o. Comamos e façamos uma festa. Este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar e aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou os servos e perguntou-lhes o que havia. Ele lhes explicou: voltou teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho gordo para o reencontro, porque o reencontraram são e salvo. Encolerizou-se ele e não queria entrar, mas seu pai o insistiu com ele. Ele então respondeu ao pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir ordem alguma tua, e nunca me deste um cabrito para festejar com os meus amigos. E agora que volta este teu filho, que gastou os teus bens com as meretrizes, logo se manda matar um novilho gordo? Explicou-lhes o pai: filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Convinha, porém, fazermos festas, pois este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Palavras da salvação. Medita sobre essa palavra, irmão. Medita sobre tudo isso que você escutou. Sobre esse amor de Deus pessoal, sobre esse amor de Deus incondicional, sobre esse amor de Deus eterno por nós. Com os teus olhos fechados,
Vai meditando também nessa passagem que nós acabamos de ouvir desse filho. Desse filho que gastou todos os bens. Deste filho que já não se contentava com a vida que tinha. Eu não sei qual é a vida que você leva, ou que você levava, e que talvez você tenha